Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, sou muito agradecido por estar aqui e adorar a Deus com vocês. Agradeço ao nosso pastor a confiança, agradeço a cada um que já está aí orando, que já está intercedendo. Reconhecemos que sem Deus não somos nada, reconhecemos que sem as orações dos irmãos não estaríamos aqui. Reconhecemos que o Senhor pode todas as coisas e nele está o poder, e nele está toda a sorte de bênçãos. Em nenhum outro lugar a gente pode encontrar o que encontra em Jesus. Somente neste nome que tem todo o poder podemos descansar, podemos desfrutar de algo mais. Então, desde já convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 22, do verso 1 em diante. Gênesis, capítulo 22, do 1 em diante. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Amém. Glória a Deus. Primeiro versículo diz: e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. A igreja pode repetir essa parte: o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou ou preparou o jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço irei até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram no lugar que Deus lhe dissera, e edificou a Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, e o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém? Senhor Deus, amado Pai, soberano Rei da glória, a Ti, ó Pai, glorificamos, a Ti damos todas as honras. Em nome de Jesus, nós te pedimos mais uma vez: clareia nossa mente, dá-nos a iluminação da palavra,
para que o teu nome venha a ser glorificado aqui mais uma vez. Em nome de Jesus, ajuda-nos a fazer conforme o teu querer. Amém. Podemos observar que a gente leu aqui um texto extenso, grande, e podemos dizer que é um dos textos maravilhoso, trazendo um ensinamento de fé, de obediência, um ensinamento de amor a Deus, um ensinamento de amor sacrificial, um amor que a gente talvez jamais encontrará no homem na terra para com Deus, um homem que ofereceu um sacrifício ou ia sacrificar a Deus. Então nós podemos observar que o significado do sacrifício é um ato feito para imolação, oferta a uma divindade ou a um Deus. Nós podemos entender que o sacrifício é um abandono voluntário do que é seu. É um abandono de algo precioso, uma renúncia àquilo que é sacrificado. Ou seja, você passa por privações para fazer um sacrifício. Então, nós entendemos que para um sacrifício há sofrimento, para um sacrifício há custo e há esforço. Então nós vemos que Abraão, ele vai ali com muito sacrifício, com muito esforço, com muita obediência, com muito sofrimento, com muita renúncia, até chegar ao altar e sacrificar o seu filho, coisa que sabemos que não aconteceu, amém? Então, primeiro ponto que eu quero observar com os irmãos é o pedido de Deus, o pedido de Deus para com Abraão. Imagine você receber um pedido desse. Onde está a tua capacidade de agradar a Deus, a ponto de obedecer tal coisa? Até onde você iria para agradar a Deus? A Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós podemos ver que o Senhor, depois de um tempo, resolveu provar a Abraão. E eu quero aqui fazer uma distinção entre provação e tentação. O Senhor não tenta ninguém, mas o Senhor prova. Está lá em Tiago, a gente vai compreender, não há contradição bíblica aqui, amém? Então, o Senhor resolve provar a Abraão. E imediatamente, quando ele chama Abraão, qual é a frase de Abraão? Eis-me aqui. Essa é a resposta de Abraão. Então, damos continuidade, o Senhor dizendo: toma o teu filho, o teu único filho. Nós vemos que Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Nós vemos que o Senhor pede aquilo a que ele prometeu há anos atrás. Nós vemos que Abraão esperou 25 anos a promessa do filho. Foi chamado aos 75, saiu da sua terra com seus familiares e foi recebendo promessas e foi tendo aliança com Deus e seguindo em frente. Após o nascimento do filho, após ter separado, ter sido amamentado, já crescido, o menino, vem Deus e pede aquilo que Abraão tanto esperou, aquilo que Abraão tanto esperava. E podemos, como eu disse, observar que foi 25 anos. A criança só nasceu quando Abraão estava com 100 anos de idade. Pode-se dizer que sobre Isaque estava a esperança do cumprimento de todas as promessas que o Senhor tinha feito. Nós podemos observar que Abraão agora poderia olhar para o seu filho e dizer: aqui está o detentor da promessa, aqui está o início, aqui está a minha esperança de que tudo que ele prometeu vai se cumprir. Mas nós não vemos a Bíblia parar e declarar os pensamentos de Abraão. Só vemos a Bíblia declarar a ordem de Deus e a obediência de Abraão ao pedido. É um pedido que talvez jamais ser humano,
talvez não, nenhum ser humano vai querer cumprir tal coisa. E um segundo ponto, a obediência de Abraão. Podemos ver que Abraão se levantou de manhã, de madrugada, de manhã cedo, não como Jonas para fugir. Ele levanta para fazer aquilo que Deus pediu. E nós podemos ver que Abraão cuidou ali das coisas, albardou o seu jumento, preparou o seu jumento, chamou os moços e disse: vamos caminhar, vamos a um sacrifício. E ele toma o seu moço, o seu filho, e leva consigo a lenha e o cutelo para o holocausto. E vai seguindo, e ao terceiro dia de caminhada, Abraão vê a terra. O que nós podemos observar aqui é que Abraão levantou-se cedo, não para fugir, mas para obedecer. Abraão passou 3 dias de caminhada. Foi tempo suficiente para refletir, para pensar: meu Deus, é isso mesmo que eu vou fazer? Aqui está o meu filho, aqui está a promessa, aqui está o que me deste, aqui está aquilo que eu tanto esperei, e estou indo, caminhando, já faz 3 dias para um sacrifício. Eu vou matar minhas promessas, eu vou matar os meus sonhos, eu vou perder tudo aquilo que o Senhor me prometeu, eu vou entregar tudo aquilo que o Senhor me prometeu a ti, ó Deus. Eu estou levando aquilo que o Senhor me deu. Nós não vemos ele também fazer como Jó: Deus me deu e ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas vemos uma ideia intrínseca, mas a mesma ideia de que estava indo entregar aquilo que o Senhor antes tinha lhe dado. E se podemos ver que se livrou de quem poderia impedir o seu sacrifício. Ele diz: deixou os moços. Abraão tinha quantos anos? 100 anos. Então, imagine Abraão com os moços do lado, construindo um altar, amarrando seu filho e suspendendo o cutelo. Os moços iam deixar aquilo acontecer? Certamente iam dizer: tá louco o homem aí, ó. O velhinho, me permite a expressão, o velhinho tá caducando, enlouqueceu. 100 anos de idade, ele vai matar o filho. Certamente eles não iam deixar. E eles foram deixados para trás. Então nós podemos continuar observando que seguiu com os instrumentos para o sacrifício. A caminhada ainda continuaria, e ele estaria ali olhando para o cutelo e pensando: é isso mesmo que vou fazer, é isso mesmo, Senhor. Nós não vemos essas indagações, essas perguntas, nós não vemos estas coisas, mas vemos um homem olhando para Deus, indo em direção à obediência, indo em direção ao pedido. E eu chamo a tua atenção neste momento: o que é que você tem feito? Como estão os teus ouvidos para atender o pedido de Deus? Por mais absurdo que seja, por mais difícil que seja, lembre-se: quem fez o pedido não foi Gabriel, o pedido veio de Deus, a ordem veio de Deus, o desejo veio de Deus. E onde está o teu coração para obediência a Deus? Onde está o teu coração para atender o pedido em obediência a Deus? O terceiro ponto é a fé em meio à aprovação. A fé em meio à aprovação, podemos ver que então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O homem não cansava de ser torturado. Ele recebeu esse pedido, levantou-se de madrugada para obedecer, saiu numa caminhada de 3 dias, deixa os moços para não impedir, segue em frente com o filho, e o filho pergunta: aquele
que ia ser sacrificado, pergunta: onde está o cordeiro? Talvez a gente pare para imaginar agora os sentimentos de Abraão sendo quebrados, o coração sendo dilacerado, sendo destruído ao olhar para o filho e ver ele perguntar: quem é que vai morrer, papai? Cadê? Quem é que vai perder tudo? E ele dizer: e disse a Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Talvez o menino não entendeu. Deus proverá para si um cordeiro, não para mim, não para nós, mas para si um cordeiro. E eles continuam andando e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então, podemos ver que diante do questionamento do filho, Abraão respondeu: Deus proverá. Havia uma esperança em Abraão que jamais foi vista na face da terra. Eu creio agora, Satanás e seus demônios olhando para aquele homem imenso, em imensa tribulação, em situação horrível, começa a olhar para ele e fica pensando: esse aí está acabado, está destruído, esse aí está indo acabar os seus sonhos, ele mesmo. Eu sou o autor da destruição, eu destruo os sonhos, eu acabo com as promessas, eu mino as mentes para destruir o ser humano, eu faço muita coisa para acabar, mas esse, em obediência a Deus, está indo acabar com seus próprios sonhos. Este está indo eliminar a sua esperança, este está indo acabar com sua promessa. E Abraão demonstra uma fé inabalável, que não questiona, que não traz dúvidas, que não protelou, pois vemos o imediatismo dele em atender o chamado, o pedido de Deus. E imediatamente, de madrugada, ele já estava saindo. E nós podemos ver que o amor dele por Deus era indisputável. Não havia dúvidas quanto ao amor dele por Deus. Por mais que ele fosse refletindo daquela situação, ele não retrocedeu. Por mais que o pedido fosse absurdo, ele não retrocedeu. Por mais de que fosse todos os seus sonhos, ele não retrocedeu. Imagine agora tudo que há de valor na sua vida. Imagine seus filhos, imagine seus bens, imagine seu pai, sua mãe, imagine tudo o que há de mais importante para você. E você dizer: Deus está aqui, ó. Não quero mais, é teu. E Deus dizer: eu vou destruir, eu vou matar. E você: peraí, Deus, eu acabei de dar e o Senhor já vai matar, vai destruir, vai acabar. Que é isso, Deus? Imagine Deus tomar esta decisão e lhe dizer: vai acabar. Nós podemos ver que Isaque podia ser o instrumento da idolatria de Abraão. Esperou por tanto tempo, por que não adorar aquilo? Por que não amar de sobremaneira que esqueceria de Deus? Há um ditado entre nós pentecostais, cristãos, de que quando se recebe a vitória, muitos esquecem de Deus. Muitos se esquecem daquele que prometeu, daquele que cumpriu, daquele que realizou, daquele que ofereceu tudo aquilo para que ele tivesse a alegria de glorificar por conta da vitória. Nós podemos ver que Abraão, ele não ocupou a sua mente com o filho, mas sim com Deus. O que estava na mente, no coração de Abraão, não era a promessa, não era o filho,
não era a esposa, não eram os bens, era Deus. Eu te pergunto mais uma vez, o que ocupa a tua mente? O que ocupa o teu coração? O que é que você tem amado? Em 1 João, ele vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu quero te dizer que João estava dizendo: não aceite com alegria as coisas do mundo. Não abrace com prazer imensurável as coisas do mundo. Não sobreponha as coisas do mundo à vontade de Deus. Quer viver um milagre? Quer viver por fé? Quer viver em intimidade com Deus? Que nada na terra sobreponha a presença de Deus na tua vida. Que nada do que está na terra seja além dos planos de Deus para a tua vida. A prova ou aprovação exige obediência inegociável. O pastor aqui falou: para viver o milagre, saiba que vai ter dificuldades. E em meio à dificuldade é necessário fé e obediência. Podemos ver o quarto ponto agora: a provisão de Deus. E estando a criança, o menino, no altar, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, ou o anjo do Senhor, lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Novamente prontidão ao Senhor. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Novamente o Senhor faz referência ao teu único filho. Então podemos observar que não foi qualquer um que falou com Abraão. Podemos observar que não foi um anjo comum, não foi um serafim, não foi um querubim. Foi o anjo do Senhor. Uma menção ao próprio Deus. Isso nos mostra que ao longo da caminhada de Abraão, ele não estava só. Ao longo do sofrimento de Abraão, ele não estava só. Ao longo do sacrifício, porque ele já vinha sacrificando, ele já vinha quebrando seu coração. Ele já vinha despedaçando tudo até o altar. Ele já vinha se acabando. Mas o Senhor estava com ele. Aleluia. Nós podemos ver que o Senhor disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Não estendas a mão sobre o menino. Não faças tal coisa, Abraão. Abraão seguia em frente com o pedido do Senhor, ciente, crendo que o Senhor podia ressuscitar o menino. Ele me deu, eu posso matar o menino, mas ele pode ressuscitar o menino. Isso nós não vemos descrito na Bíblia, mas nós podemos parafrasear, podemos entender, pois uma fé inabalável estava naquele homem, e certamente ele cria no dia de amanhã, certamente ele cria na vitória e no poder do amor. Ele estava compreendendo um pedido e pensando na vitória que ele podia receber, proporcionada por Cristo, não por homens, não pela força do seu braço, não por sua própria sabedoria.
Até onde você está disposto a ir para adorar ao Senhor? Até onde você vai em adoração ao Senhor? Até onde você está disposto a sacrificar ao Senhor? Podemos observar que, crendo que o Senhor podia ressuscitar o menino do mesmo jeito que ressuscitou o seu corpo, Abraão, diante da ciência, não podia mais produzir filhos, muito menos Sara, que ia gerar, que ia o abrigar por 9 meses, também era de idade avançada. E nós podemos ver em Hebreus 11:11 que um corpo amortecido foi ressuscitado para abrigar uma criança. Abraão estava tendo motivos o suficiente para crer no impossível. Ele podia estar indo ali e pensando: Sara deu à luz a um filho já de idade avançada, eu consegui ser pai depois de 100 anos, não segundo a mim, não segundo aos medicamentos, mas segundo a Cristo, a Deus. E ele creu que o dono da promessa era mais importante do que a promessa. O que ele tinha como promessa não era o suficiente para lhe trazer alegria. O que ele tinha por alegria era proporcionada pelo aquele que fez os céus e a terra, aquele que é dominador sobre todos os reinos da terra, aquele que tem na sua mão todo o poder. Ali estava a esperança, ali estava o motivo de adoração, ali estava a alegria. Não era na promessa, era em Jesus, era em Deus o motivo da alegria. Nós podemos ver que Deus não queria o sacrifício humano, não queria Isaac como sacrifício, era uma prática pagã. Talvez Isaac pensou: Abraão, né? Eita, oferecem aos deuses e agora Deus me pede o meu. Mas nós não vemos ele fazer menção a este tipo de referência. Mas no contexto histórico da época havia um sacrifício humano para deuses, e Deus não queria este tipo de sacrifício, e ele propôs um substituto ao filho de Abraão. O cordeiro morreu por Isaac, o cordeiro morreu por você, o cordeiro morreu por mim, o cordeiro morreu em seu lugar. Vamos para a conclusão e entender a semelhança entre Abraão, seu filho, Jesus e Deus. O sacrifício, a renúncia, o único filho, o primogênito de toda a criação, estava sendo oferecido em sacrifício. Era uma menção ao sacrifício de Jesus. Aquilo perpetuou pelos anos. Houve um homem que ofereceu filho, mas o Deus dele aprouve a ele um cordeiro para substituir o filho. Podemos ver que o provável sacrifício em Gênesis apronta para Cristo no madeiro, e Deus provou o seu amor para conosco, nos dando seu filho, seu único filho. Em Gênesis ou em João 3,16 podemos observar: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não providenciou um substituto para o seu próprio filho. Jesus no Getsemane, jorrando suor de sangue, lágrimas de sangue,
Ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Todavia seja feita a tua vontade. Romanos 5:8 nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8:32 nos diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Em Isaías 54 vai nos mostrar que oferecendo o seu filho, agradou moê-lo, vendo a sua vida esvairir pelo seu corpo, vendo o sangue derramar. Como é que um pai pode se agradar da morte do filho? Eu quero te dizer, foi por amor a você. 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 Foi por amor a você que Ele deu o seu filho. Aleluia. Ele fez o que Gabriel não podia fazer jamais. Ele fez o que nenhum ser humano na terra poderia fazer. Em Apocalipse 3:8 está dizendo que o Cordeiro de Deus foi morto antes dos séculos. No início de tudo, Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que você ia pecar. Ele já sabia que você ia falhar. Ele já sabia que você ia errar. Mas Ele disse: eu te amo. Eu te quero. Deus está te dizendo: eu te quero. Eu te amo. Queres um ano de milagres? Pense em mim. Seja obediente. Use a fé. Nós observamos um Jesus não esperneando ao ir ao madeiro. Nós podemos observar um Jesus sofrendo, mas não arrependido, indo ao madeiro. Nós podemos ver um Jesus ensanguentado, em grande dor, levando, assim como Isaac levou a madeira em sua costa, levou os gravetos, a lenha para o sacrifício em suas costas, ao madeiro, levando ao Gólgota, lugar de suplício e de sofrimento. Ali estava Jesus, não triste, não arrependido, mas vemos um Jesus marchando em direção ao seu trono, como um rei marcha quando vence a batalha, quando ele diz: eu consegui, está consumado, está consumado. Você é salvo por conta de Cristo, por conta do sacrifício, por conta do amor. Não esqueça, o Rei está vivo. Jesus ressuscitou e Ele te ama. Que Deus te abençoe.